Oi, crianças, tudo bem? Vamos lá para a aula de geografia de hoje? Então, vamos iniciar aqui o capítulo 5, né, da nossa apostila, que vai falar aqui um pouco sobre a regionalização do Brasil. Por que regionalização? Então, o Brasil está dividido em 5 regiões, né? 5 grandes regiões. Então, quais são essas regiões? As regiões Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul. Então, o Norte aqui, como nós já vimos, né, é a maior região do Brasil, então, a região Norte. Daí temos aqui o lado Nordeste, Centro-Oeste aqui, Sudeste e Sul. Em qual das regiões que nós vivemos, que nós moramos? Na região Sul, né? Então, nós vivemos aqui nessa região do Brasil, ok? Nós vamos agora falar um pouquinho sobre as regiões, falar um pouquinho então sobre a economia, né? Sobre as questões sociais, populacionais dessas regiões do Brasil. Mas antes disso, nós vamos ler aqui um textinho, né? Uma poesia. O nome dela é A Viagem. Então prestem bem atenção lá. Zé Fragoso e Chico Simas resolveram viajar. Vão cantar as suas rimas em todo e qualquer lugar. Nosso país é tão grande e por mais que a gente ande, parece não acabar. Puseram suas violas em cima do caminhão e foram estrada afora por esse Brasilzão. Apesar de ser agosto, mês contrário à boa sorte, eles seguem confiantes, sem medo de azar ou morte. E 2 cabras da peste vão de leste a oeste e do sul até ao norte. Então, essa poesia aqui está no livro Mitos e Lendas do Folclore do Brasil, né? Do Mário Baggi, de São Paulo, editora Paulina. Então aqui, ó, um textinho, né, meio folclórico aqui, falando um pouco sobre o nosso país. Por que eles dizem que o nosso país é tão grande que por mais que a gente ande parece não acabar? Então, de norte a sul, né, é uma distância bem grande que a gente percorre se for querer atravessar os pontos, né, de norte a sul do Brasil. Nós já vimos lá no início do ano, né? E se for atravessar de leste a oeste também é muito grande. Então, por isso ele está falando que por mais que a gente ande parece não acabar. De carro mesmo, em um dia não se faz essa travessia, né? Pode levar até 3, 4 dias para fazer uma viagem dessas. De avião vai rapidinho, mas de carro é demoradinho. Aqui dele fala assim que apesar de ser mês de agosto, mês contrário à boa sorte, veja que está usando aqui então um pouquinho de lenda, de mito, né? Porque o mês de agosto era considerado um mês de mau agouro, um mês de má sorte, né? Muitas pessoas diziam que o que acontecia em agosto não era bom, que não dava certo, não ia para frente. Então as pessoas tinham muito medo do mês de agosto. Era um mês por ser um mês, né, que dá bastante vento, final de estação, né? Então as pessoas tinham muito medo do mês de agosto. Então tudo isso é folclore, tudo isso é mito. Então veja agora aqui, ó. Converse com os colegas e professores sobre as seguintes questões. Como nós não temos como conversar diretamente, né? Então praticamente só a prof fica falando. Então por que o texto é chamado de Brasilzão? Então esse texto aqui, né, fala que o Brasil é muito grande, por isso fala que o Brasil é um Brasilzão. É o maior país da América Latina, né? E o 5º maior país do mundo em extensão. Nós já conversamos também sobre isso no início do ano, né? Lembram? Então é o 5º país maior do mundo em extensão e é o maior da América do Sul, aqui onde nós vivemos, né? Do nosso continente americano, da América do Sul. Agora que desgrife no texto o trecho que justifica a sua resposta anterior. Então, olha aqui, ó, o que ele diz aqui. Por mais que a gente ande, parece não acabar, né? Então, por mais que se ande, ele é tão grande que parece não acabar. Então, vocês vão grifar aqui. Nosso país aqui. Vou grifar aqui. Então, desde o nosso país, por mais que a gente ande, parece não acabar. Aqui na C. A unidade federativa onde você mora está localizada na porção leste, oeste, norte ou sul.
Lembram que a prof falou lá? Que nós vivemos aqui no sul, né? Então, esse aqui é a nossa região. O Paraná, né? Vem até aqui assim, mais ou menos, ó. Claro que não é bem esse desenho, né? A nossa cidade fica mais ou menos aqui, no mapa, né? Nesse pontinho aqui. Então, aqui vem Santa Catarina e aqui o Rio Grande do Sul. Então, voltando lá. Agora, vejam aqui, ó. Brasil, regiões do IBGE. O que é o IBGE? Lembra que também já vimos sobre isso? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, o Brasil é um país com grande extensão territorial, o que colabora para a sua diversidade de paisagens. Isso tudo a gente já viu quando a gente falou lá, né? No relevo, no clima, tudo isso influencia. Então, o relevo, o clima influencia na diversidade de paisagens. Cada local do Brasil tem uma paisagem diferente, principalmente observando as regiões, né? Então, para facilitar o ensino de geografia, a pesquisa, a coleta e organização de dados naturais, sociais e econômicos sobre o território brasileiro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, dividiu o Brasil em 5 grandes regiões, ou macro-regiões, né? Macro quer dizer grandes, então Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então agora aqui diz assim, ó, pinte um mapa de acordo com a legenda e observe que cada uma das regiões brasileiras é formada por um conjunto de unidades federativas. Então veja aqui, o que são as unidades federativas? Já estudamos sobre isso, né? Cada estado aqui, então, é uma unidade federativa. Qual que é a nossa unidade federativa? Então, a nossa unidade federativa, que é Paraná, né? E a capital do Paraná é Curitiba. Como eu já falei para vocês, ó, Palmas fica nessa pontinha aqui, ó. Onde eu coloquei o pinguinho ali, ó. Bem aqui nessa pontinha onde eu coloquei o pinguinho fica Palmas. Então, dentro do estado do Paraná, dentro do nosso país Brasil, que fica aqui, ó, na América do Sul. Todos esses que estão em cinza aqui, cada um é um país da América do Sul. Então, agora é para vocês fazer o seguinte, né? Pintar, então, as regiões brasileiras com a legenda que está mostrando aqui. Região Norte, então, vocês vão pintar aqui de verde, toda essa parte do norte, veja que ela vem até aqui, ó, em Rondônia, tá? E até aqui, ó, em Tocantins. Palmas do Tocantins aqui, ó, pertence à região norte, ok? De laranja, então, aqui, ó, onde está essa linha mais escura aqui, ó, que divide aqui, então, a região nordeste, tá? Então, nesse laranja. De marrom aqui, então, a região centro-oeste, tá? Que vai aqui, ó, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, certo? A região sudeste, então, aqui, ó, onde tem essa linha aqui, que pega, então, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Essa é a região sudeste. E a região sul, em roxinho, são só esses 3 estados aqui, então a menor região, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ok? Na próxima aula, a gente vai estudar um pouquinho sobre a população, um pouquinho sobre a economia, vai ver um pouquinho de cada região brasileira, as unidades federativas que fazem parte, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre cada uma delas, certo? Nós estamos também já dando início, né, com o projeto lá que nós temos que desenvolver, né, sobre o desenvolvimento econômico do Brasil. Então, a gente já vai falar um pouquinho aqui sobre a economia de cada região do Brasil, para depois nós irmos chegando à economia do nosso estado, que é principalmente a economia do nosso estado, e depois no nosso trabalho mesmo, realizar sobre a economia do nosso município de Palmas, ok? Então, eu quero que vocês pintem aqui da página 24, o mapa aqui, depois vocês vão postar essa foto, então, desse mapa, da página 24 para a prof, lá no Positivo On, como tarefa da semana,
para comprovação também de presença desta semana, tá bom? Não esqueça. Então, lá no Positivo 1, a página 24 de Geografia. E na próxima aula a gente vai falar mais, então, sobre as regiões do Brasil, tá? Beijo, até lá!